Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do CMI Podcast. Hoje vamos ter um bate-papo muito legal com a vereadora Cida Lima, ela que é vereadora já seu segundo mandato aqui na casa, é vereadora do PT. Nosso convidado hoje, o advogado José Barbosa Andrade, mais conhecido na cidade como Barbosinha. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu fico feliz de estar aqui como convidado e recebendo essas honrarias. Com certeza vamos fazer uma boa entrevista. A senhora também, seja muito bem-vinda, vereadora. Obrigada. Eu sou professora, né, da rede pública e sempre estive aí, desde que eu vim para Ipatinga, né, logo depois, conheci aí o Barbosinha nos grupos de luta dos direitos humanos. Então, há muito tempo a gente tem uma convivência. E aí resolvi chamá-lo, né, para estar aqui conosco. Muito bom, né? Estar aqui com uma pessoa, né, tão sábia, né, que tem tanta experiência para poder passar para a gente. Sabedoria, sensibilidade. Eu que sempre trabalho nas audiências públicas, eu vejo muito aqui acompanhando os debates mais diversos, né? O senhor está sempre aqui com a gente nas audiências. Hoje nós vamos falar sobre um tema que a senhora sabe muito, a senhora é chão da escola, educação. A senhora que é professora pode nos contextualizar e começar aí nosso debate falando se a senhora ainda está conseguindo dar aula ou se a senhora está licenciada para ocupar o cargo de vereadora. Então, desde 2020, eu, né, fiquei na sala de aula até licenciar para a eleição. A gente já estava fora da sala, né, por causa da pandemia, mas aí, a partir de 2021, eu consegui uma licença para estar aqui, porque eu senti que ia ser muito pesado, e realmente é pesado, e para a gente fazer o trabalho que precisa ser feito, não dá para estar, por exemplo, na escola, né, que eu estaria todas as manhãs, dentro da escola, dando aula, né, de língua portuguesa, que é o meu conteúdo. Então, aqui a gente não tem horário, né, para fazer as coisas, não tem horário para sessões, então achei mais conveniente, né, tirar a licença para poder conseguir fazer bem feito o que eu me dispus a fazer. Mas eu sou servidora efetiva do Estado e do município, então eu estou licenciada hoje nos dois cargos. Não estou na sala de aula, mas eu tenho mais de 20 anos de sala de aula na rede municipal, desde 98, que eu trabalhei como contratada há um tempo, e depois, em 2004, eu fui nomeada professora, e na rede estadual eu fiz o concurso em 2002 e comecei logo depois a trabalhar. Então, já tenho algum tempo de sala de aula. Atualmente, estou aí exercendo esse mandato, né, no meu segundo mandato de vereadora. Mas você falou bem, eu tenho assim uma pauta, né, bem próxima de mim, que é a educação, porque é o lugar de onde eu vim, né? A cabeça tem que estar onde os pés pisam, né? E se eu tenho o pé fincado, né, dentro das escolas, eu tenho o pé fincado na luta popular, né, nos movimentos sociais populares, então é ali que eu também tenho esse pé fincado para fazer a minha defesa. É dessa ótica, né, que eu vou fazer a minha defesa política, né, porque é o meu lugar de fala, né? Então, como profissional, é isso, a gente sente Conhece essa necessidade, tudo, né? E o senhor também, além de advogado, foi professor, foi diretor de escola, lecionou muitos anos. O senhor lecionava o quê? Eu sou licenciado em Educação Física e mais alguns cursos de especialização em esporte especializado. Trabalhei muito tempo nessa área e até 92 eu trabalhei na educação como concursado, como efetivo e trabalhando também como direitos humanos. A gente nunca afastou do trabalho de direitos humanos dentro da escola. E a gente fica muito feliz quando a Cida me chamou para participar, porque quando mexe na educação, mexe com a gente. Esses projetos que estão vindo por aí precisam ser muito bem debatidos na comunidade, que precisa, de fato, de uma educação de qualidade que, às vezes, não a tem. Por falar em direitos humanos, esse ano, 35 anos do ECA, a senhora protocolou aí o pedido de uma audiência pública para debater o tema
nada mais fundamental do que, falando de direitos, do que a gente citar os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, né, de 1990, e é uma lei que surgiu a partir de muitas mãos, de muitos debates. Então, assim, a igreja fez muito debate, a sociedade civil, sociedade organizada, certamente a OAB, né? Então, vieram vários grupos para fazer esse debate, e eu participei bastante na infância, né, do ECA, né, que a gente chama o Estatuto carinhosamente de ECA. Ali na década de 90, do meio da década de 90, de 94 até 98, 2000, eu participava da Pastoral do Menor, né, da Igreja Católica, e, nessa época, eu fiz parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, ajudamos a organizar, né, eleições do Conselho Tutelar, participando com bastante, né, bastante ativismo mesmo nas políticas, né, na implementação e na defesa de políticas para a criança e o adolescente. E o Estatuto da Criança e do Adolescente é um grande avanço, né, na nossa legislação. E nós precisamos sempre fazer esse debate, e a nosso pedido de audiência pública é exatamente de fazer a interface entre as políticas, principalmente de educação, saúde e assistência social, pensando na proteção da criança e adolescente. Porque a gente teve muita resistência, né, Barbosinha, ao Estatuto da Criança e Adolescente, principalmente no início. É como se as pessoas achassem assim, o ECA é mais uma lei para defender trombadinha. A gente já escutou muito isso lá na década de 90, para defender trombadinha. O que as pessoas não enxergam é que é para defender direitos da criança e adolescente. Então, defende o direito da minha filha, que é adolescente, da sua filha, que ainda é criança, mas também defende o direito daquela criança que não tem as condições adequadas de sobrevivência e que muitas vezes é empurrada para a marginalidade. Então, defende direito de gente, que reconhece a criança e o adolescente como sujeito de direitos. Então, é uma lei muito importante. Aliás, os direitos humanos, existe aí um limite, essa pergunta eu faço para o senhor, muito tênue, porque o próprio nome já diz tudo, não precisaria a gente explicar direito de todas as pessoas. Mas sempre existem grupos, né, que criticam as ações dos direitos humanos, alegando que ela é em prol de minoria e não da maioria. As pessoas que criticam direitos humanos é porque não conhecem a fundo qual o papel de direitos humanos. Até mesmo as próprias pessoas que têm o dever de defender, que nós, advogados, estendemos a mão e juramos defender direitos humanos. E, às vezes, não fazemos, ou fazemos sem saber como estamos fazendo. Na verdade, o que nós estamos vendo hoje, que foi falado aqui no ECA, é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, numa hora dessa, que nós estamos com conflito interno e externo, vem uma intervenção para militarizar as escolas públicas. Nós temos que olhar isso com muito carinho da comunidade, porque se a polícia militar, muito bem escolhida pelo governador, que é uma polícia muito competente, é a primeira organizada no país, nós não podemos nunca duvidar da competência da polícia militar. Mas diz um provérbio antigo, cada macaco no seu galho. A polícia militar é reserva do Exército Brasileiro na solução de conflitos, e os conflitos são solucionados como reserva até com a violência máxima. Nós sabemos disso. E como que eles vão resolver conflitos dentro da escola, se lá dentro da escola, se tiver conflito, quem vai resolver é o ECA, são aquelas pessoas eleitas para resolver esses conflitos de menores. Então, existe aí, passando direto para o projeto de militarização das escolas, um erro crucial, que com certeza o senhor governador vai ser enfrentado pela polícia militar para ver se demove dessa ideia, porque estarão em desvio de função. Eles são preparados para uma coisa, vai fazer outra,
E o desvio de função de servidor público é muito grave. É muito grave, a gente pode dizer que é gravíssimo. E, com certeza, a Polícia Militar mesmo vai trabalhar com o senhor governador a impossibilidade. Não tem efetivo, é desvio de função, aproveitar os aposentados. Se nós temos uma polícia que, até certo ponto, não está bem preparada para resolver conflitos, senão nós não teríamos tantos conflitos aí, me chama, sem ser apurados. Se ela não está bem preparada, agora você vai pegar os mais antigos que já estão aposentados ou estão na reserva. Isso, para mim, tem um caráter muito eleitoreiro. E no ano pré-eleitoral, nós precisamos endurecer o jogo nessa linha e convocar a sociedade para não aceitar essa intervenção nas escolas. Porque será o fim do Estado de Direito. Você já vai criar a criança dentro daquele esquema militar rigoroso. Com isso, a gente não pode deixar de lembrar que tudo isso não tem nada a ver com as escolas Tiradentes, que é uma instituição muito bem-vinda, que precisa da escola militar e que presta um grande serviço e que não pode ser confundido, criar conflito com a Polícia Militar, que é um órgão da maior representação, é um segmento de servidor público mais organizado do Estado, quiçá do país, que não pode entrar em conflito num momento desse. Cida, a senhora, por falar em militarização, a senhora esteve recentemente em uma audiência. Queria que a senhora contextualizasse para quem nos escuta como é que foi. O governo do Estado mandou um memorando, um ofício, dando poucos dias para que se fizesse uma avaliação entre pais e alunos, votando se queriam ou não a presença dos militares, e aí conceituando essa atitude como cívico-militar. Eu queria que a senhora nos contasse a experiência de Belo Horizonte, também nos escrevesse, né, nos citasse, falasse melhor sobre como é que esse ofício chega às escolas de uma forma tão sorrateira. O governo de Minas, as nossas escolas estaduais, elas têm enfrentado alguns problemas. Todos os dias chegam uns documentos nas escolas que o governo chama de memorandos. Quando tem alguma paralisação dos profissionais da educação, né, que a Assembleia vai e define que vai ter uma paralisação, antes da paralisação acontecer, o governo já envia um memorando, obrigando ali já a como se estivesse tratando da reposição das aulas. Entendeu? Já mandam orientações, sem conversar antes com quem representa os trabalhadores, com o sindicato. E, assim, todos os dias chegam esses documentos, memorandos, que são uns ofícios, né? Umas circulares, né? Que chegam para as escolas. E, no dia 30 de junho, chegou um memorando nas escolas, né? Chegou para as escolas estaduais, dando o prazo de até o dia 18 agora, que é quando termina esse primeiro semestre de aula, então menos de 20 dias, né? Para que as escolas se adequassem, realizassem assembleias para poder definirem se tem interesse ou não nas escolas cívico-militares. Então, é um tempo que não é suficiente para poder fazer o debate. Essa é uma primeira questão, porque democracia pressupõe debate. Nós vivemos num Estado democrático de direito, então a gente pressupõe que as pessoas vão conversar sobre o assunto. E não existe uma lei sobre isso, porque a lei federal, inclusive, existia um decreto, né, federal que foi revogado em 2023 em relação a essas escolas militarizadas. Então, o governo de Minas vem colocando isso, impondo, e ele chama. O que eu achei muito estranho é que, na audiência, a gente conseguiu observar isso através dos representantes do governo, que era o secretário e a subsecretária. Eles chamam essas assembleias de escuta. A comunidade não é uma escuta, porque ele está ferindo, primeiro, que fere esse princípio democrático, fere o princípio da gestão democrática das escolas, porque as equipes diretivas foram orientadas pelas superintendências regionais a não debater o assunto, a não abrir, a não opinar se era contra ou não. Elas deveriam realizar as assembleias.
deixar as pessoas ali conversarem alguma coisa para poder votar. Mas agora, ouvir, votar, participar de uma assembleia e logo ali votar, sem ter tido o tempo necessário, sem ter essas condições para fazer, não é escuta, não é processo de escuta. Processo, principalmente se tratando da educação, principalmente você pensa em tempo, né? Numa demora maior para poder realmente escutar. Então, não teve esse tempo. É um projeto que nasceu assim, é como se o governador tivesse já sentindo que ele não estava conseguindo implementar o projeto Mãos Dadas, que é um projeto de municipalização das escolas, onde ele quer entregar às escolas, principalmente o Fundamental 1, né, que é até o 5º ano, para as escolas municipais, para os municípios, e entregando aos poucos, e principalmente o Fundamental todo, e entregar o ensino médio para as OS, as organizações sociais, porque é isso que é o projeto do governo. Então, o Mãos Dadas não está dando certo. A comunidade não está aceitando, está tendo uma mobilização muito grande, e teve uma decisão, acho que do Tribunal de Contas, me parece, pedindo que acabasse, né, de vez, que o governo não prosseguisse com os Mãos Dadas, com o projeto Mãos Dadas. Então, ele já está perdendo no Mãos Dadas. Então, ele traz esse modelo de escolas cívico-militares, que é um ramo dentro do projeto Somar. O projeto Somar é uma iniciativa de entregar as escolas, principalmente ensino médio, para as organizações sociais, as OCIPs, né, as OS, já existe poder isso no país? Tem alguma escola já que tem um modelo em alguns estados aí, não sei se é Paraná, alguma coisa assim, mas tem por aí. E o governo de Minas está tentando implementar isso. E não está sendo bem sucedido porque está tendo muita manifestação contrária, tem muita mobilização. A educação mobiliza muito, né, no Estado contra isso. Então, os movimentos, a comunidade escolar tem se mobilizado. Então, o governo vem trazendo isso aí com esse tempo e ainda fazendo a população acreditar, o Barbosinha colocou aqui, sobre a questão da escola Tiradentes e as escolas, esse projeto de escolas cívico-militares. Não é a mesma coisa. As escolas militares que a gente tem no país, que servem, né, que servem inclusive aos familiares, aos militares, né, aos familiares, e até estende um pouquinho mais, mas essas escolas, elas têm recurso diferente, elas têm investimento diferente. O investimento delas, inclusive, não está nem vinculado aos recursos da educação, eles vêm da defesa, né, da defesa, do Ministério da Defesa, não vem do Ministério da Educação. Os profissionais recebem salários diferenciados da gente que é servidor da Secretaria Estadual de Educação, Entendi. servidor do Estado, das escolas estaduais. Então, é diferente. O investimento é diferente. Ali tem seleção de estudantes, porque não são todos os estudantes que vão para ali, diferente da escola pública normal, que precisa, né, acolher todas as pessoas. Ali tem mais investimento, então tem toda essa diferença. Então, não dá para comparar. Hoje, nós trabalhamos na rede estadual com condições precárias de trabalho, com salas superlotadas, falta de material, falta pessoal, faltam professores dentro das escolas. Então, nesse sentido aí, nós enxergamos essa tentativa de militarizar as escolas, de trazer esse modelo cívico-militar como uma oportunidade eleitoral que o governador está vendo, porque é uma questão ideológica, né, que ele precisa trazer. Então, ele quer se posicionar em âmbito nacional, porque tem pretensões, né, de candidatar, então ele traz esse tema que ele consegue se posicionar. Não é verdade que as escolas são as escolas mais vulneráveis socialmente, que foi falado isso lá na audiência pela representante do governador, né, do governo de Minas. Não é verdade, aqui em Patinga a gente vê que não são as escolas mais vulneráveis. Aqui nós não sabemos 12, qual o né? critério, porque foi perguntado, qual que é o critério? Não é esse o critério de ser escola mais vulnerável socioeconomicamente, não é. E aqui em Patinga a gente vê, lá foi citado Divinópolis, foi citado Betim, então que não são essas escolas mais vulneráveis. Não são
as escolas, agora, são um critério que ele citou lá, que são escolas maiores. Realmente, são cidades maiores, municípios maiores. Começando, então, com os municípios. Tem também. Então, tem isso aí. Ele atinge mais gente, né? Então, é um colégio eleitoral maior com isso aí. Então, realmente, fica bem definido nisso aí. E é uma coisa muito impositiva. Ele vem impondo. E aí, nesse caso, contraria o artigo 205 da Constituição Federal, porque eu quero, né, tocar nisso, porque o artigo 205 da Constituição Federal fala da educação como direito de todos e dever do Estado, né, com E maiúsculo, e da família. Será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, aqui fala dos princípios que vão reger a educação. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. As nossas escolas públicas hoje não garantem isso. Não são todas as escolas que têm condições adequadas de oferecer uma escola, uma educação de qualidade. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, hoje, o governo vem tirando essa liberdade, né, minimizando cada vez mais. Pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, assim, o que a gente está vendo, que está acontecendo, é exatamente o contrário, quando fere essa liberdade. E aí eu ainda digo mais. Quando o governo leva para dentro das escolas os militares, né, militares reformados, eles já recebem os salários deles. É uma situação até constrangedora e de causar indignação para os profissionais da educação e para as pessoas também, né, que têm filhos dentro das escolas, para os estudantes, e que têm o respeito com os profissionais da educação, porque colocando esse servidor reformado ali dentro de um espaço que não é o espaço dele, né, o doutor Barbosa citou, né, cada macaco no seu galho, mas, assim, colocando num espaço que não é dele, nós vamos ter ali um profissional da segurança, que não é um profissional da educação, recebendo mais do que o outro profissional, que é o profissional da educação, que está dentro do exercício, né, da sua profissão, recebendo menos. Porque, certamente, ele recebe menos, porque o policial, o salário desse policial reformado, ele é melhor do que o salário de quem está ali dentro da escola. Então, a nossa luta sempre foi, a nossa defesa sempre foi pela educação de qualidade, pela valorização dos servidores, dos profissionais da educação, e de que todos os profissionais, os trabalhadores que estão ali dentro da instituição escolar, que eles sejam realmente profissionais da educação. E, para eles serem profissionais da educação, eles têm que ser reconhecidos por lei e têm que ser valorizados como tal. Por exemplo, é uma defesa nossa que a servidora da cantina seja a merendeira, que ela seja uma profissional da educação. Para isso, ela tem que ter formação adequada, remuneração adequada, ser reconhecida por lei, que a gente já tem lei que reconhece isso, mas falta implementar. E aí eu ainda vou um pouquinho mais, antes de passar para frente, sobre outros profissionais da educação. Nós temos uma lei, eu perdi agora, mas depois eu posso pegar o número, ela é recente, uma lei agora de 2019, que reconheceu os psicólogos e os assistentes sociais da educação como profissionais da educação, que a educação precisa desses profissionais, não para fazer trabalho clínico lá dentro, o psicólogo, não é para fazer o mesmo trabalho que tem lá no CRAS, mas para fazer a interface, para fazer o diálogo entre a política educacional e a política da assistência e a política da saúde, a saúde mental, né, como está sendo um problema. Então, nós não temos implementadas na nossa rede estadual, na municipal também não, aqui em Ipatinga, esses profissionais. Nós temos um profissional, um assistente social, um psicólogo, para cada
10, 12, 15, 20 escolas. Aí não dá para trabalhar, né? E aí vem trazendo os outros profissionais. E aí eu repito, o mesmo que o doutor Barbosa colocou. Nós não somos contrários aos militares, pelo contrário, nós precisamos buscar que eles sejam valorizados. E conversando com militares, participando de audiências públicas, né, mesmo à distância, lá na Assembleia Legislativa, nós presenciamos esse ano, por exemplo, o governador não concedendo o reajuste que a segurança precisava. Eles e a segurança de tinha efetivo, direito. de falta de efetivo, falta de materiais. O carro, né, a viatura, Sim. que às vezes não atende. Então, assim, precisa investir na segurança. E, aliás, se investir na segurança lá na rua, investir na escola, nós vamos ter menos problema na segurança e menos necessidade, inclusive, de ter o profissional, né? Essa intervenção dentro das escolas. Eu acho que passou da hora já de respeitar a escola. Eu acho que os gestores, né, precisam respeitar a escola, parar de todo dia estar querendo colocar uma coisa para fazer experimento dentro das escolas, né? Nós não podemos continuar agindo assim. Ele chegou a explicar o que é que esse profissional iria fazer, conduzir hino, porque quando fala em cívico-militar, eu imagino que seria execução de condução de hino. Não ficou muito claro. Colocaram que vai fazer uma gestão compartilhada da escola e que não vai interferir na questão pedagógica, não vai interferir na parte pedagógica da escola, não vai interferir nas aulas, não vai. Aí eu até assim fiz até uma pergunta, né, para o pessoal do Estado. Então, para quê? Né? Você não vai fazer nenhuma interferência? É para quê? Só para garantir disciplina? A gente consegue dar aula, a gente consegue disciplina, né, na escola, porque nós não precisamos dessa disciplina que é gritar, educar para a repressão, porque a polícia tem o seu papel e ela precisa fazer esse papel, né, lá na rua. Às vezes a gente conta com a polícia dentro da escola, em determinados lugares, mas para estar dentro da escola, tornando a escola aquele local da educação, para a liberdade, para a cidadania, para a consciência, para o pensar, tornando uma escola cívico-militar, não. Nós não precisamos desse modelo. E não queremos, porque, na verdade, está sendo tirado, o governo está querendo tirar dele a responsabilidade de investir financeiramente. E isso a gente precisa desse investimento financeiro. Nós precisamos de dinheiro. Ainda tem esse aspecto que o doutor Barbosa falou, né, que poderia, uma corrente aí de pensamento que ele defendeu, que poderia ser a base de aliados dentro das escolas para um futuro próximo das eleições. Tem isso também, né? Chegaram a tocar nesse assunto? Nós não podemos. A educação, os políticos têm que parar de usar a educação como palanque, e palanque eleitoral, levar a educação para os palanques somente, sem propostas sérias, e depois que acabar a eleição, que acabar a campanha, né, a eleição, foi eleito, cada um assumir o seu papel de fato, de fazer a gestão, papel de parlamentar, e descer dos palanques. Nós não podemos ter um governador que vai contra o Estado, vai contra a política pública, que vai para a imprensa, né, comer banana, porque está criticando. Nós não podemos ter um governador que rejeita, inclusive, a ajuda do governo federal, que rejeita dialogar com quem pensa diferente dele. Difícil. A gente precisa ter políticos que façam isso, que vão fazendo a sua defesa e conversando com quem quer conversar, com quem precisa conversar. Né? Então, é isso, é descer do palanque e fazer o debate sério da educação. Cida, quantas escolas votaram? A senhora tem um número? E quantas aprovaram e quantas rejeitaram o modelo? Não, aqui em Ipatinga eu tenho, mas eu não tenho o número geral, não. Mas também, aqui em Ipatinga, a maioria votou, onde já aconteceram as assembleias, votaram ao contrário. Né? A gente tem como é que eu falo? Uma reação interessante da comunidade, né, dos estudantes, dos profissionais da educação em relação a isso. Mas as assembleias foram suspensas. Agora, o governador mandou no domingo à noite,
chegou o memorando às escolas. Domingo à noite estava lá recebendo o memorando em casa, que eu recebi de algumas escolas, pessoal, né, trazendo e mostrando, dizendo, olha aqui agora. Então, as assembleias que aconteceriam essa semana não vão mais acontecer, estão suspensas. E o governo diz que é porque os profissionais da educação estão fazendo baderna, que está levando à justiça, mas realmente, eu acho que o motivo principal é que o governo está meio perdido, né? Eu acho que está meio perdido, está vendo que está perdendo esse debate, que é um debate importante, precisa ser feito, a comunidade realmente não pode aceitar. E eu acho que o governo pensou que, fazendo isso assim na correria, no final do semestre, ele ia conseguir vencer, né, com facilidade, não ia ter essa reação. E, de fato, as pessoas estão defendendo a escola, defendendo a educação. E é preciso defender a escola. A gente precisa defender a nossa escola. Isso não quer dizer deixar essa escola para lá e para cá, mas não significa também ir para lá, para dentro da escola. Se eu sou jornalista, sou jornalista de profissão, né, trabalho naquilo. Você não vai lá para dentro da escola da sua filha, dar aula para a escola. Não, hoje eu vim para cada aula porque a escola está precisando de jornalista. Você só vai lá se for chamada, for convidada, né? E aí você vai falar da sua experiência, né, fazer um debate lá dentro da escola, tudo bem. Mas ir para dentro da escola para exercer a sua profissão, não, porque lá é lugar de profissionais da educação. Então, é isso. A gente precisa ter esse respeito com a escola e parar de tudo que a gente pensa assim, isso não está dando certo na educação. Não vou ouvir, não, vou mandar lá para a escola, então. Então, a escola vai dar aula disso, daquilo, vamos colocando conteúdo, porque parece que está faltando conteúdo. E, na verdade, está faltando, principalmente, condições de trabalho, valorização desses Também está faltando profissionais, não está? Faltam profissionais. A gente tem em muitos casos, em que a escola precisa ou juntar turma, mandar algum profissional para lá, às vezes um professor que é de um determinado conteúdo, né? Ele é professor de matemática, ele acaba sendo obrigado a ficar ali com uma turma de língua portuguesa, então isso atrapalha e muito, sem contar a falta de efetivos também nos serviços gerais, né? As ASBs, na cantina, isso fica sobrecarregado. Outra coisa, todos os dias chegam mais trabalhos, mais serviços para as escolas, mais assim, coisa para preencher, muita burocracia que às vezes não precisava ali, que não, em vez do professor estar preparando a sua aula, ministrando uma aula com mais qualidade, estudando, porque a lei já garante esse tempo assim mínimo, né, para essas coisas, ele está ali preenchendo burocracias. Muitas vezes eles são assim, coisas assim, que eu já preenchi em tal lugar, mas isso aqui tem que fazer. Mas por quê? Se já é desse jeito aqui, funciona? Não, porque tem que fazer. Então, assim, chegam muitas orientações, né, nesse sentido. A senhora acha que vem mais no Estado ou no município? Porque a senhora trabalhou nos dois, né? Porque o Estado fica mais longe também de chegar a informação até aqui. Olha, eu não cheguei a ficar na sala de aula nesse governo, né, agora. Mas até então, até 2020, quando eu fiquei nas escolas municipais também, a escola estadual vem mais coisas, assim. E é porque é tão mais longe, né, a centralização do poder. Doutor Barbosa, o senhor acha que os direitos humanos, né, a defesa dos direitos humanos mudou no decorrer dos anos? As pessoas estão mais conscientes, inconscientes, intolerantes? A tendência é o afastamento humano de forma avançada. E quando nós vemos aí bandeiras políticas voltadas para a educação, a gente fica com muita pena, porque, na verdade, direitos humanos, ele milita em favor do cidadão. Não é desse ou daquele. Qualquer cidadão. Qualquer grupo de pessoas, né? Qualquer grupo ou individual. Sim. Que está, e principalmente os grupos marginalizados. Quais são os grupos que nós chamamos aqui, que nós podemos citar aqui, minoritários? Como é que chama? Internação humana. Os presídios. Quem que cuida daquele pessoal?
Pessoal nos hospitais, quem que cuida? Pessoal nesses internamentos particulares de idosos, que a gente está vendo aí. Então, direitos humanos, ele tem esse papel de cuidar da sociedade no todo e cuidar do cidadão em todo momento que ele tiver em desprestígio na sua capacidade de cidadania. Uhum. E quando nós vemos, num momento desse, a cidadania sendo, de fato, destruída por um projeto que, se passasse, nós não tomarmos medida forte e passar um projeto desse, acabou o Estado de Direito. E acabando o Estado de Direito, os direitos humanos... Vai junto. Os representantes de direitos humanos vão ser, na sua maioria, executados, como foram executados aí. Direitos humanos, ele cria amigos na sociedade que pensam que aquele cidadão é Deus, mas cria inimigos no sistema público que quer extingui-lo. Então, quando você fala em diminuir ou extinguir o Estado de Direito, você está colocando em risco o jornalismo, você está colocando em risco direitos humanos. Você não pode levantar a cabeça e falar de direitos humanos, você corre o risco. A gente tem que trabalhar, às vezes, na clandestinidade, como a gente teve que trabalhar aqui em Ipatinga muito tempo na clandestinidade para coibir coisas absurdas no município, no fórum, coisas absurdas. Então, quando vem um projeto desse, nós precisamos levantar a cabeça e fazer movimento não somente estadual, mas movimento nacional para a proteção da cidadania e dos direitos humanos. Cida, o governo recuou, enfim, com essa questão cívico-militar? Essa semana, né, mais necessariamente nesse dia 14, o governo de Minas procurou a imprensa, né, e primeiro anunciou para as escolas, através de um outro memorando, uma outra comunicação, que estariam suspensas as assembleias, aquelas assembleias que aconteceriam essa semana. E fala que vai reiniciar a partir de agosto. Eu penso que o governo está dando uma parada, né, para poder tentar reanimar e buscar outras formas de passar o projeto, porque não deu certo desse jeito. Não deu certo tentar passar a força, impondo com pouco tempo, sem debate. Então, a gente não sabe se o governo vai tentar debater, apesar que é um governo que não gosta de debater, né? Não gosta do debate. Mas vamos ver se ele vai tentar fazer uma outra tentativa de impor, porque ele tem problema legal, né, também com isso. O projeto não tem legalidade, não tem condições, nem não tem democracia. Projeto de lei, né? Não é uma lei, não é nem um decreto, né? É um ato administrativo. Então, assim, é difícil de a gente prever. Mas eu avalio que a recuada que o governo deu nesse momento é porque estava perdendo. Estava perdendo o campo, viu que as pessoas não estavam engolindo o que ele tinha trazido, então ele resolveu recuar e até mesmo ganhar tempo, porque não dá para debater esse assunto também agora dentro das escolas no final do semestre. As férias estão começando semana que vem, né? Isso. E aí é isso, nós continuamos fazendo a defesa de uma educação pública, laica, democrática, né, gratuita realmente para todos e com acesso, né, que todas as pessoas tenham acesso, e uma educação que incentive o pensar, em que os estudantes sejam sujeitos, né, de direitos, sejam protagonistas, mas que os profissionais da educação sejam valorizados devidamente, valorizados com formação, nas condições de trabalho e na remuneração. Isso aí. Eu deixo para vocês, então, o espaço aberto para vocês passarem Instagram, caso queiram, uma mensagem, né? A gente já conversou aí um bom tempo. E o senhor volte para falar outros temas com a gente, tá, seu Barbosinha? E a senhora, vereadora, esse assunto da educação, assim, ele não perpassa, né, já seus 4 anos de mandato, e acredito que vai ficar firme com a senhora no propósito da defesa da educação, e por mais 4, e mais quanto a senhora ficar aqui dentro. Isso.
senhor quer deixar alguma mensagem? Já é o final, né? É. Participando desse debate, ou seja, dessa entrevista, a gente quer agradecer a Cida Lima por ter aberto esse espaço aqui para a gente, a Elisa que gentilmente conduziu essa entrevista e convocar o nosso povo, principalmente a juventude, porque a juventude é a grande esperança nossa, porque não está preso com nenhuma vinculação de interesse pessoal, e sim em busca dessa cidadania, em busca desse direito à educação, em busca desse direito à liberdade. E não é só aumentando efetivo militar que nós vamos chegar a isto. É melhorando a educação, dando qualidade da educação, suprimindo no seu todo essa marginalização da educação, falar de escolas em ambientes, como é que chama? Vulneráveis. Ora, essa é uma marginalização social muito grave, muito grave. Não é marginalizando a sociedade que nós vamos fazer uma educação de qualidade. E nós temos que trabalhar, e não é difícil. Esse bairrismo que foi criado aqui, desde 1964, da rodovia para lá e da rodovia para cá. E uma criação de bairros também segregados, né? Muito perigosos, segregados, para nós chegar ao absurdo de ter bairro Candangolândia. Com certeza, quem pôs esse nome de bairro Candangolândia não tem nenhuma noção do que é a definição de candango. E colocar, morando nesses bairros, os trabalhadores de nível mais baixo. Isso trouxe um conflito muito grande, jurídico, que tem sequelas gravíssimas. Houve o nosso posto de segurança política aqui, era a Câmara de Fabriciano. A Câmara de Fabriciano é que interviu e reagiu, mudou o número de bairro Candangolândia para Amaro Lanares Júnior. Com certeza pouca gente sabe quem foi Amaro Lanares Júnior. Foi o primeiro presidente da Uzi Minas. Uhum. Quer dizer, para mudar aquele, teve que condecorar alguém vivo, o que é proibido. Mas, com a intervenção da Câmara de Fabriciano, que aqui não tinha, estava tudo na mão daquele regime duro. Lá ainda tinha a Câmara. E agora nós precisamos aqui de um método que não é difícil para afastar esse bairro dessa comunidade aqui. É pobre, aquele ali é rico, aquele tem direito a uma escola boa, aquele tem direito a uma escola ruim. Isso que nós precisamos trabalhar, e convocamos o governador e todo o seu staff para nós trabalhar nessa linha e não marginalizando escolas. E a gente conta com a juventude, conta com os alunos para esse trabalho, alunos, ex-alunos. E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos o senhor. A senhora pode fechar como a senhora desejar, né? Tem tanto assunto ainda. Então, eu acredito, né, na educação que transforma, né? Na educação transformadora. E é interessante a palavra transformar, né? Né, de mudar, transformadora. Então, você vai mudar a forma. Então, uma educação transformadora é aquela educação que realmente vai mudar, fazer mudar, repensar. Então, você vai mudar a pessoa.
As pessoas vão mudando com o tempo a partir do momento que a educação a vai transformando. Então, investir nessa educação, que seja, de fato, transformadora, para as pessoas se transformarem e, assim, intervir na sociedade e poder ir transformando também a sociedade. Então, a gente acredita nessa educação que, valorizada, uma educação cidadã, uma educação libertadora, vai também libertar as pessoas de suas amarras para poder transformar, né, a sociedade. Então, e quanto mais nós investimos em educação, preventivamente, nós vamos ter menos problema com a criminalidade. E aí nós vamos também poder pensar numa polícia também que, além de ela só reprimir o crime, ela vai também fazer aquilo que tem buscado nos últimos tempos, que a gente vê que é uma polícia que também dialoga, né, com a sociedade. Então, é isso. Eu acho que é investir, de fato, no serviço público e, nesse caso, da educação, investir na educação, porque a educação transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo. Ok, muito obrigada, gente. Um bate-papo muito rico esse, tá? Sim, a gente ainda poderia aí conversar sobre horas. Deixa o convite para a senhora. Assim, eu vou me ausentar aí por 2 semanas, depois eu volto. A senhora também deve tirar uns dias, né? Não sei se eu vou porque conseguir tirar, não. Tem um período ordinário. Tem um período ordinário. Eu, por causa da minha menina, vou tirar 2 semanas, depois vamos marcar mais bate-papo sobre educação, sobre direitos humanos e cidadania, porque é um assunto que não se esgota, né? Tem muitas vertentes para a gente dialogar. Né? E é isso aí, esse é mais um CMI Podcast, continue ligado com a gente. Faltou a senhora dar o Instagram, a vereadora... Professora Cida Lima. Professora Cida Lima, o Instagram da Cida. Ela é muito atuante lá nas redes sociais, está sempre postando vídeo das ações dela. O senhor quer deixar um telefone de contato? O senhor tem alguma rede social? Só o telefone de contato. Aham. 36 17 13 64. 9562 0569. Ok, seu Barbosinha. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Cida. Continue ligado com a gente. Esse é mais um CMI Podcast. Até a nossa próxima edição. Tchau, tchau, pessoal.